Então, hoje a gente vai continuar aqui o estudo do livro de Atos e hoje nós vamos para os últimos capítulos, capítulo 27 e 28 do livro de Atos. Então, antes da gente continuar em Atos, vamos relembrar os capítulos anteriores. Então, na semana passada, nós terminamos falando que Paulo estava lá na sala de audiência, contando seu testemunho para o rei Agripa, para Berenice, para o governador Festo e todos aqueles que estavam ali naquela sala de audiência. Todos ali ouviram, eles entenderam que Paulo era inocente, mas como Paulo havia feito o apelo a César, ele teria que ser levado a Roma para que fosse julgado lá. Então, na semana passada, nós terminamos o capítulo 26, onde era exatamente essa parte. E agora a gente vai entrar no capítulo 27, onde começa aqui o trajeto de Paulo até Roma. Então, Paulo e os outros prisioneiros, eles foram colocados à guarda de um oficial romano chamado Júlio. E eles partiram no navio e estava previsto diversas paradas em portos ao longo da costa. Aí a gente vai agora lá para o versículo 3. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Por que está escrito, gente, logo no versículo 3, no dia seguinte, quando ancoramos? Porque aqui é Lucas que está narrando a viagem da Palestina para Roma. E ele está junto. Então, ele sempre vai estar aqui narrando e contando tudo o que estava acontecendo. E Júlio aqui ele cita que Júlio, ele era o oficial romano que estava responsável por levar Paulo lá para Roma. E aqui ele relata que Júlio demonstrou bondade. E uma dessas paradas, Júlio permitiu que Paulo fosse visitar alguns amigos naquela cidade onde eles estavam para receber a ajuda material desses amigos. Então, Júlio, ele tinha uma certa simpatia por Paulo. Então, ele tratava ele com bondade, demonstrava bondade sobre Paulo. E aí, no versículo 4, quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre, devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província da Lícia. Ali, o oficial do comando encontrou um navio egípcio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Então, ali, eles saíram de um navio e foi para esse outro navio egípcio de Alexandria que também estava indo para a Itália. Então, eles saíram de um navio e foram para o outro. E então, eles embarcaram nesse navio egípcio e navegaram por vários dias, vagarosamente, porque o tempo não estava favorável. Então, o navio foi vagarosamente, foi devagar, por causa do tempo que estava ruim. Aí no versículo 8, costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Lazeia. Então, olha só, eles costearam a ilha porque eles não tinham visão. O tempo estava nublado, estava chuvoso, o tempo não estava ajudando. Então, eles tinham que ir navegando bem próximo ali da ilha, para eles poderem ter uma direção, para saber por onde eles iam. Porque quando eles navegavam, não era como hoje, né? Que você tem bússola, hoje você tem vários instrumentos que te dão a direção. Naquela época não tinham. Eles iam olhando o horizonte, à noite eles iam olhando para as estrelas e por ali que eles iam tendo noção da direção que eles teriam que tomar. Só que o tempo estava ruim, então à noite não tinha estrelas e de manhã era tudo nublado, por isso que eles iam costeando, né? Ia bem ali ao ladinho das ilhas para poder ir alcançando, para poder ir progredindo ali na viagem deles. Aí no versículo 9, havíamos perdido muito tempo, aqui é Lucas falando,
As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou desta questão com os oficiais do navio. Disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Então, olha só, Paulo trazia um conselho de Deus, né? Paulo era um homem temente a Deus, que sempre estava muito próximo de Deus, buscando a Deus. Era um homem cheio do Espírito Santo. E ali ele foi até o comandante para dar este conselho. E ali Paulo disse a ele: é melhor que a gente fique aqui, porque se prosseguir neste momento, nós teremos problemas na navegação. Aí no versículo 11. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. E uma vez que Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenice, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenice era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e noroeste. Então, olha só, gente. Todos aqui agiram pela lógica, pelo racional. O único aqui que estava trazendo um conselho sobrenatural era Paulo. Mas aquelas pessoas não tinham a mesma fé que Paulo. Então, eles não levaram em consideração o conselho de Paulo. Porque ali dentro tinha a tripulação, tinha o comandante, tinha outras pessoas que estavam ajudando na navegação. E eles tinham mais experiência que Paulo. Então, eles não se atentaram ao conselho de Paulo. Eles não entenderam que aquele conselho era de Deus. Porque, pela visão humana deles, não era confiável ficar ali naquele porto. Porque eles estavam terminando o outono, ia começar o inverno. E nesse versículo aqui fala que lá era um péssimo lugar para passar o inverno. Só que Paulo estava dando um conselho contrário, não é melhor ficar aqui, não vamos adiante, vamos ficar. Só que eles falaram, não, pela lógica, pelo raciocínio humano, não, a gente não vai se atentar ao que Paulo está falando. Vamos seguir aqui o que o comandante está falando, porque eles têm mais experiência nisso, e porque eles conhecem esse lugar. E aqui, realmente, para passar o inverno é muito ruim. Não tem como a gente parar aqui. Então, é melhor prosseguir. Então, eles não se atentaram ao conselho de Paulo e prosseguiram. E Paulo estava trazendo um conselho da parte de Deus, né? Ele não estava trazendo um raciocínio lógico, como todos ali estavam trazendo, né? Todos ali estavam pensando racionalmente, certo? Era de acordo com o que eles conheciam, era de acordo com as circunstâncias. E aquele lugar realmente era um lugar ruim para se passar o inverno. Então eles não se atentaram ao conselho de Paulo, que era o conselho do Todo-Poderoso, era o conselho daquele que acalma os ventos, que aquieta o mar, o conselho daquele que abre o mar se for necessário, porque é o conselho do Deus do impossível. Eles não tinham a mesma fé de Paulo. Então eles preferiram tomar a decisão baseado naquilo que eles conseguiam enxergar, naquilo que estava no alcance da visão dele, naquilo que seria o lógico para aquele momento. E realmente o lógico para aquele momento realmente era avançar, não era ficar naquele lugar, naquele local. Mas a nossa visão humana, ela é limitada. Deus que enxerga tudo e sabe o que é melhor para todos. Mas eles não se atentaram a isso, porque eles não tinham a mesma fé de Paulo. E isso é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Porque, dependendo das circunstâncias que a gente passa, muitas das vezes virão conselhos de Deus. Só que muitas das vezes a gente não vai se atentar aos conselhos de Deus. A gente vai querer tomar a decisão baseado no natural, baseado no racional, na lógica, baseado naquilo sobre o qual a nossa visão alcança. Então a gente precisa estar muito sensível, a gente precisa ter o discernimento espiritual para poder receber o conselho de Deus quando ele vier. E como que a gente vai saber que o conselho é de Deus? A gente tem que buscar mais e mais o Senhor e a gente tem que buscar por discernimento espiritual.
A gente tem que fazer jejum, a gente tem que orar e pedir para o Senhor nos dar o discernimento espiritual, para que quando chegar algumas situações onde a gente tenha que fazer escolhas, para que a gente tenha o discernimento espiritual para fazer a escolha certa, para ouvir e obedecer ao conselho de Deus. E Paulo, ele tinha esse discernimento, né? Ele era um homem ali cheio do Espírito Santo, estava sempre muito próximo de Deus, então ele tinha esse discernimento espiritual, mas os outros não tinham. Então, eles não pararam ali, naquele porto, conforme Paulo havia instruído, e eles seguiram viagem. Todos ali, inclusive Paulo, naquele navio, seguiram viagem. Porque eles queriam chegar no outro porto, onde seria melhor para poder passar os dias de inverno, porque essa viagem era longa. Então, como eles não fizeram a parada ali, eles prosseguiram e aí eles encontraram muitos desafios. Eles passaram por muitas aventuras. E como o tempo não era favorável, eles encontraram no meio do caminho muitas tempestades, ventos fortes, furacão, e eles tiveram muita dificuldade para navegar. E se o tempo estivesse favorável, se não houvesse imprevistos e nem naufrágio, como a gente vai ver mais à frente que vai ter, essa viagem ia demorar uns 25 dias. Mas como tiveram muitos imprevistos e o tempo não estava favorável, essa viagem demorou mais de 3 meses. A gente vai ver que 3 meses foi o período que eles ficaram só lá em naufrágio, na ilha de Malta. E além desses 3 meses, ainda tiveram mais tempo durante todo o trajeto e tudo que vai acontecer que a gente vai acompanhar agora a seguir. Então, aí no versículo 18. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga no mar. Então, olha só, eles estavam lá naquele navio, eles estavam passando por muita dificuldade, era tempestade, era ventos como furacão, eles estavam passando por muitas aventuras ali naquele local. E ali eles começaram a perceber que eles tinham que tirar um pouco a carga para o navio ficar um pouco mais leve. E aí eles tiveram que lançar, sendo que esse navio ele estava carregando uma carga de cereal. Eles estavam saindo, provavelmente lá do Egito, para levar alimentos para Roma. Então esse navio estava ali carregado, né, com alimentos, com provisões. E aí eles tiveram que começar a lançar aqueles cereais, aquelas cargas para fora do navio. Porque ali o mais importante era a vida deles do que aquela carga. E aquele navio precisava ficar mais leve. E para que o navio ficasse mais leve, para que eles conseguissem prosseguir, passar por aquelas tempestades, eles tinham que lançar fora algumas cargas. Isso aqui a gente também tem que trazer para a nossa vida. Porque olha só, Deus disse a Paulo que ele ia para Roma. Então ele está indo para Roma. Mas Deus não falou para ele que ia ser tranquilo. Ó, vai ser tranquilo, você vai para Roma, só em 25 dias, conforme o previsto, você chega lá. Não, Deus não deu nenhuma garantia sobre isso. Deus só disse que Paulo tinha que chegar em Roma para dar o testemunho. E se Deus disse, ele vai chegar. Mas no meio do caminho, ele encontrou muitas tempestades, ventos como furacão, muita chuva, muitas dificuldades. E aí eles tiveram que lançar fora as cargas que estavam naquele navio, para que a vida deles pudessem ser salvas. Isso também acontece na nossa vida. Cada um aqui tem um propósito, tem uma missão, cada um aqui tem uma promessa de Deus. E se Deus determinou, se Deus disse, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Só que, muitas das vezes, em meio a essas tempestades, a gente também vai ter que jogar fora do navio algumas cargas. Então, esse versículo aqui nos leva a refletir sobre isso. Muitas das vezes será necessário lançar fora as cargas, porque o mais importante é a nossa vida. O resto, depois Deus restitui. Certo? Aí a gente vai agora para o versículo 19. Então, no terceiro dia, removeram até mesmo a parte do equipamento do navio e jogaram fora.
A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perderam todas as esperanças. Gente, se coloque no lugar deles. Perderam todas as esperanças, porque eles estavam no meio de um temporal. Não tinha mais esperança, eles não estavam mais com perspectiva. Tudo que eles poderiam fazer, eles já haviam feito. E aí no versículo 21, fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tribulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos, né? Porque foi o conselho que o Paulo recebeu de Deus para dar para eles, mas eles não ouviram. Eles agiram pelo racional. Aí, ainda no versículo 21, teriam evitado todo este prejuízo e esta perda, porque imagina, o navio estava carregado de cereais, o navio tinha provisões, saiu do Egito e ia lá para Roma, mas eles tiveram que jogar toda a mercadoria no mar, certo? Então, e aqui o Paulo fala, e aqui no versículo 21 fala, né, que fazia tempo que ninguém comia. Eu creio que ninguém comia aqui porque eles já estavam muito enjoados. Imagina, naquele navio, né, não tinha muito conforto, eles estavam balançando demais, e as provisões também que tinham ali, provavelmente estava tudo encharcado, então eles estavam enjoados, né, eles não estavam ali estavam desesperançosos, tristes, preocupados, então eles não tinham fome. Então ali, no versículo 21, fala que fazia tempo que ninguém comia. Aí no versículo 22, e Paulo diz, mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado. Aqui é Paulo falando. E disse, não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Então, olha só, gente. O anjo do Senhor apareceu a Paulo lá no meio daquele navio e deu esse recado para eles. Tenham bom ânimo, porque ninguém aqui perderá a vida. Então aqui, gente, mostra que mesmo diante de tempestades, os planos do Senhor se cumprirão na nossa vida e os planos do Senhor jamais se frustrarão. Mesmo no momento que a gente estiver sem esperança, que a gente estiver em sofrimento, achar que não tem mais jeito, quando a gente tiver aquela vontade de desistir, jogar tudo para o alto, sempre vai aparecer um anjo do Senhor, sempre vai aparecer um profeta do Senhor, sempre vai aparecer ao alcance da sua visão, do seu ouvido, uma palavra do Senhor para te dizer: não desista, tenha bom ânimo. E é isso que o anjo do Senhor fez, apareceu para Paulo, entregou essa palavra para ele, e ele foi lá entregar para todos que estavam naquele navio. Que os planos do Senhor não iriam se frustrar, porque Paulo ele tinha uma missão, ele tinha que chegar em Roma. Então todos que estavam ali com ele junto no navio também chegariam, certo? Aí no versículo 25, portanto, tenham bom ânimo, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. E aí aqui Paulo agora está novamente falando para eles o que deveria ser feito. E aí no versículo 37, havia um total de 276 pessoas a bordo. Então olha só, gente. No início, o que Deus precisava era que Paulo chegasse a Roma. Era essa a promessa, certo? Paulo, você vai ter que testemunhar lá em Roma. Só que junto dele haviam 276 pessoas. E se essas pessoas estavam naquele barco, junto com Paulo, que tinha ali que cumprir uma missão, que tinha que chegar naquele local, todas essas pessoas também seriam salvas com Paulo. Então, olha como que é importante a gente andar com pessoas que têm propósito, que têm discernimento espiritual, que buscam ao Senhor, que estão sempre em oração. Porque essas pessoas estão aqui na Terra para cumprir um propósito. E se Deus disse que elas vão cumprir, elas vão. Se Deus disse que elas vão em determinado local, elas vão. E aquelas pessoas que estiverem juntas naquele barco também chegarão junto com elas. Né? Então, olha só o privilégio de todas essas outras pessoas que também estavam com Paulo. Porque imagine só, se nesse barco não estivesse Paulo e essas pessoas estivessem passando por tudo isso, provavelmente eles afundariam e morreriam no mar. Mas como ali havia uma promessa, todos esses foram abençoados porque Paulo estava ali com eles,
certo? Aí no versículo 38, ainda no capítulo 27. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e cogitaram se seria possível chegar ali e atracar o navio. Então cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Depois afrouxaram as cordas que controlavam os lemes, levantaram a vela da frente e foram rumo à praia. Mas o navio foi apanhado entre duas correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Então, aí os soldados, no versículo 42, eles queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. Por quê? Porque todos os prisioneiros que estavam ali, eles estavam sob a guarda desses soldados. E havia uma lei romana que, se um prisioneiro fugisse, o guardião, o soldado que estava sob a responsabilidade daquele prisioneiro, teria que pagar a pena do prisioneiro. Então, eles estavam ali, aqueles soldados estavam preocupados, porque o navio estava se despedaçando, alguns sabiam nadar, alguns poderiam chegar em terra firme e poderiam fugir. E aí aqueles soldados, eles iriam responder por aqueles que fugissem. Então, por isso que eles estavam com essa ideia de matar os prisioneiros. Mas daí no versículo 43, o oficial no comando desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem o seu plano. Então aí, esse oficial que estava no comando, ele interveio nessa situação e falou não, que não era para os soldados matarem os prisioneiros, não era para fazer isso. E ele ordenou aos que sabiam nadar que se jogassem para o mar, saíssem daquele navio que estava se despedaçando e que fossem em direção à terra. E no versículo 44, os outros que não sabiam nadar eram para se agarrar nos pedaços do navio que estava ali, nas tábuas, nos pedaços do navio que estava destruído. Era para se pegar nesses pedaços e ir boiando até poder chegar lá em terra firme. E assim todos chegaram à praia em segurança. Então, muitas das vezes, antes de chegar, certo? No local lá onde Deus disse que a gente iria chegar, a gente vai passar por muitas tempestades, a gente vai ter que muitas das vezes lançar algumas cargas fora do navio, para que o navio não afunde, para que a gente prossiga. Muitas das vezes, quando quase estiver chegando em terra firme, o navio pode quebrar, pode se despedaçar. E aí você pode ficar na dúvida se você vai conseguir cumprir a sua missão ou não, porque você teve muitos imprevistos, você passou por muitas tribulações, foram muitas dificuldades e sofrimento, e a dúvida ela surge. Isso é normal no ser humano. Por isso que a gente precisa sempre estar buscando Deus cada vez mais, para que o nosso espírito prevaleça sobre a carne, prevaleça sobre o nosso racional, sobre o nosso raciocínio lógico. E aí, mesmo que você tenha que chegar lá no seu destino, onde Deus prometeu, boiando em cima de cacos, de pedaços de madeira, porque você não consegue nadar, você vai chegar e você não vai se afogar. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. É isso que a gente precisa ter em mente. Paulo, ele tinha isso em mente, né? Ele tinha esse discernimento, mas muitos dali não tinham. E eles começaram, de certa forma, a admirar Paulo, né? Porque Paulo, mesmo diante de tantas dificuldades, ele sabia que ele ia chegar. Então, ele estava ali naquela dificuldade, mas ao mesmo tempo ele sentia a paz que excede todo entendimento. Porque a paz que excede todo entendimento, ela não depende das circunstâncias. Ela só depende da promessa de Deus. E ele sabia que o Senhor iria cumprir, porque tinha um propósito para ele. Ele tinha que chegar em Roma. E assim, eles conseguiram chegar na ilha de Malta. Chegaram lá na areia, na praia. E o povo que estava lá tratou eles com bondade. Estava um dia frio, um dia chuvoso. Aí eles fizeram uma fogueira ali na praia. E atenderam ali com bondade todos os tripulantes. E depois de tanto sofrimento, eles chegaram ali na ilha. Mas estava frio, estava chovendo. Imagine, eles todos encharcados, né? Tremendo de frio. Mas glória a Deus, que Deus preparou ali umas pessoas com bondade que os receberam e fizeram essa fogueira para que eles pudessem se aquecer.
E enquanto Paulo estava ali juntando os gravetos, mais gravetos, né, para manter a chama acesa da fogueira, enquanto ele estava ali mexendo nos gravetos, uma cobra que estava ali no meio dos gravetos mordeu a mão dele. E aí os habitantes daquela ilha falaram que Paulo havia escapado da morte pelo mar, mas que ele morreria pelaquela picada de cobra. Né? Porque eles pensaram assim, esse daí não tem como escapar da justiça. Escapou do mar, mas veio parar aqui na ilha, agora a cobra mordeu ele. Então ele vai morrer porque ele deve ter feito alguma coisa muito errada e a justiça de Deus vai cair sobre a vida dele. E ali, naquele momento, eles ficaram só observando, né, se o veneno da cobra ia tomar conta do corpo de Paulo, se ele ia começar a inchar, se ele ia começar a passar mal. Mas daí todo mundo ali observou que nada aconteceu com Paulo, nada. Então, o Paulo ali ele foi promovido de assassino para Deus. Porque no início, quando a cobra picou, eles estavam pensando, eu acho, então, que esse homem é um assassino. Eles estavam conversando entre eles, aquelas pessoas que moravam naquela ilha. Aí eles ficaram pensando e matutando. Então, Paulo deve ser um assassino, ele conseguiu fugir do mar, mas a justiça de Deus não vai permitir que ele fique vivo, ele vai ter que pagar por isso. Aí por isso que a cobra veio e picou, e aí ele vai morrer do veneno da cobra. Mas aí quando eles viram que Paulo não estava morrendo e que nada aconteceu com ele, Paulo simplesmente sentiu a picada da cobra, mas o veneno não foi para o corpo dele. E aí eles passaram, uai, se essa cobra venenosa mordeu ele e não aconteceu nada, então é porque ele é um Deus. Aí ele foi promovido de assassino para Deus. Isso aqui faz muitas das vezes a gente refletir, né? Porque muitas das vezes na nossa vida, no nosso cotidiano, nos lugares que a gente frequenta, em várias situações que a gente já viveu, que vive, que a gente viverá, a gente vê isso, né? E isso também é muitas das vezes uma das armadilhas de Satanás. Satanás sempre usa dessas armadilhas, né? São os laços do passarinheiro para tentar ali catar o passarinho, prender o passarinho. É sempre uma armadilha que Satanás faz. E se Satanás não tenta pegar de um jeito, ele tenta de outro. Ou seja, primeiro Satanás tentou ali na cabeça de todo mundo fazer com que as pessoas pensassem que Paulo era um assassino, era uma pessoa de um caráter ruim, que tinha cometido alguma coisa ruim. E aí, como não deu certo, como todo mundo ali viu que nada, como todos ali viram que nada aconteceu com Paulo, e todos começaram a exaltar Paulo dizendo que ele era Deus. Então, olha só a estratégia de Satanás. Quando Satanás quer derrubar alguém, tentando defraudar aquela pessoa, quando Satanás vê que não dá certo, aí o que ele faz? Já começa a usar todo mundo para todo mundo exaltar aquela pessoa. Porque se aquela pessoa não se perde de um jeito, o plano de Satanás é fazer com que ela se perca do outro. O plano de Satanás é fazer com que aquela pessoa tenha o ego inflado e que ela se perca na arrogância. Essas as estratégias de Satanás. Quantas pessoas que nós já não vimos, que muitas das vezes são massacradas por comentários ou por circunstâncias, por situação. E quando a pessoa vê que aquela pessoa não morreu, que ela não desistiu, que ela persistiu, que ela deu a volta por cima, aí vem todo mundo lá querer idolatrar a pessoa, querer engrandecer a pessoa. Então, se a pessoa ela não caiu nas armadilhas de Satanás, no momento de fraqueza, quando ela foi derrubada, quando ela foi humilhada, aí Satanás usa então de artimanha para quando essa pessoa for exaltada, para que ela tenha o ego inflado e ela se perca na arrogância. Mas Paulo era diferente. Ele era cheio do Espírito Santo, ele tinha discernimento, ele não ia cair nas armadilhas de Satanás. Então ele nem deu bola, ele não permitiu que aquilo inchasse o seu ego. Ele estava ali para cumprir o propósito de Deus. Em todos os lugares por qual ele passava, era para exaltar o nome de Deus. E aí no versículo 7, perto da praia, havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade daquela ilha. Por 3 dias, ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aqui é Lucas falando. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e impondo as mãos sobre a sua cabeça, o curou. Então, olha só, a ilha começando a ser abençoada através da vida de Paulo. Então, os demais enfermos da ilha vieram e também foram curados. Né? Lucas também era um médico missionário, que acompanhava Paulo, que é ele mesmo que está relatando, e provavelmente aqui Lucas também foi usado, né? Ele usou ali
os seus dons da medicina como médico para também poder ajudar ali todas as pessoas que moravam naquela ilha. E no versículo 10, como resultado, fomos cobertos de presentes e honras, e, chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. 3 meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio, que havia passado o inverno na ilha. Então, eles ficaram ali um período naquela ilha de Malta, e aí depois de 3 meses que apareceu um outro navio, que tinha passado o inverno numa ilha, estava a caminho ali de Roma, passou ali por essa ilha de Malta, e aí eles puderam embarcar nesse navio e seguir adiante com destino em Roma. E aí a gente já está quase acabando. E aí em Atos 28, no versículo 16, quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter sua própria moradia sob a guarda de um soldado. Então, chegando lá em Roma, né, Paulo era um prisioneiro, certo? Ele tinha saído de Cesareia para ser levado para Roma. E como prisioneiro. Então, chegando lá em Roma, ele foi colocado em prisão domiciliar, né? Ele teve essa regalia, ele teve essa permissão. E 3 dias depois que Paulo já estava ali em Roma, ele pediu que todos ali convocassem os líderes judeus que moravam ali naquela região. E ali juntou todos aqueles líderes judeus. Gente, se lembra que os judeus eram justamente aqueles que estavam perseguindo ele e queriam matá-lo. Mas ele estava em Roma. E se ele estava ali para testemunhar, então assim ele faria. Mesmo se fosse para morrer ali, ele faria isso. Que era isso que Deus tinha dito para ele fazer. Então, ali ele pediu para reunir todos os judeus ali de Roma, porque ele iria dar o seu testemunho sobre tudo que havia acontecido na vida dele, ele ia testemunhar sobre o reino de Deus, e ele ia ali mostrar as escrituras, né? Através das escrituras, ele ia ali mostrar para todos aqueles judeus que várias partes da escritura apontava para Jesus. Ele ia apresentar Jesus, ele ia apresentar as boas novas e ele ia usar as escrituras, porque aqueles judeus, eles só prestavam atenção se você explicasse a partir das escrituras. E Paulo, ele conhecia, ele entendia bem. Então era exatamente isso que ele estava fazendo ali. Aí no versículo 24, alguns desses judeus foram convencidos pelas coisas que ele disse e outros não creram. Né? Até hoje é assim, é normal, e não é só judeus, os gentios também. Todo mundo, a gente prega a palavra, alguns a creem e alguns não creem. Aí no versículo 25, e depois discutiram entre si, foram embora com essas palavras finais de Paulo, onde Paulo disse: o Espírito Santo estava certo quando disse aos nossos antepassados por meio do profeta Isaías. Aqueles judeus, eles conheciam as profecias do profeta Isaías. E aí Paulo, ele vem e fala justamente essa profecia de Isaías, para ver se eles se atentavam àquela situação, para ver se eles iriam ser convencidos de que Jesus é o Messias. Aí Paulo fala essa profecia que está lá em Isaías, que diz o seguinte: vá e diga a este povo, quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando verem o que faço, não compreenderão, pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, e nem permite que eu os cure. Porque é exatamente isso que acontecia. Eles ouviam, mas eles não entendiam. Eles viam o que os apóstolos estavam fazendo, o que Paulo estava fazendo, o que Jesus fez, mas eles não compreendiam. Por quê? Porque o coração deles estava endurecido. Eles ouviam com dificuldade. Eles tinham olhos fechados, né? Eles tinham escamas nos olhos. E os ouvidos estavam com tampões, eles não conseguiam ouvir direito. E se eles não se voltassem para Jesus, eles não seriam curados, né? Porque para a gente ser curado, para que Jesus possa nos acessar, para que as nossas feridas possam ser expostas, as feridas da alma, para que elas possam ser curadas, a gente precisa ouvir
a voz de Jesus. A gente precisa entender, compreender. Nosso coração precisa estar quebrantado. Nosso coração precisa ser ensinável. E aí, dessa forma, as nossas feridas serão curadas. E aí, no versículo 28, portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios e eles a aceitarão. Depois dele ter dito essas palavras, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma. Então, olha só, Paulo foi para lá, ficou nessa prisão domiciliar, ele recebia visitas, ele fazia reunião, ele falou com esses judeus da região e ficou lá por 2 anos. E Paulo morou em Roma às próprias custas. Então, Paulo provavelmente fazia tendas ou fazia outros tipos de trabalho, porque ele morou às próprias custas. Ele não foi pesado para ninguém. Ninguém teve que ficar sustentando Paulo. E a todos que o visitavam, ele recebia proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. E aí finaliza aí o último versículo do capítulo 28, encerrando o livro de Atos. Mas nós sabemos que, de acordo com a tradição cristã, o Paulo, ele morreu. Depois desses 2 anos, desse período que ele ficou lá, ele morreu por volta do ano 64 depois de Cristo, e por ter cidadania romana, ele foi decapitado, né? Ele não foi crucificado, ele foi decapitado. E ele foi decapitado e morto por ordem do imperador Nero. Porque ali em Roma ocorreu um incêndio na cidade e eles colocaram a culpa nos cristãos. Tudo indica que foi um incêndio proposital, alguém que tenha causado aquilo para que justamente recaísse a culpa sobre os cristãos. Era mais uma estratégia ali de Satanás para tentar eliminar os cristãos e apagar a palavra de Deus. Mas nada vai apagar a palavra de Deus, porque no Evangelho está bem descrito que nessa vida tudo passará, menos a minha palavra. Foi isso que Jesus disse. E ali muitos cristãos foram mortos, porque eles também foram culpados por esse incêndio. Paulo ele foi culpado, ele foi morto e decapitado, e muitos cristãos ali também foram mortos. Uns foram queimados vivos, outros entregues aos leões, outros foram crucificados. E a tradição cristã também diz que o Pedro foi morto neste período também. Só que Pedro, por ser judeu e não tinha cidadania romana, ele foi morto crucificado. E ele não se achava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Então ele pediu que ele fosse crucificado de ponta cabeça. E assim ele também morreu ali em Roma. Paulo e Pedro, provavelmente ali na mesma época, no mesmo dia. E aí, gente, eu trouxe para vocês aqui um versículo de Romanos, né, que resume tudo isso que nos mostra o livro de Atos, porque Atos é a história da igreja. A história da igreja, tudo que aconteceu para que hoje nós pudéssemos ter acesso à palavra de Deus. Então, lá em Romanos, que é o próximo livro que nós iremos estudar, está escrito Romanos 5, versículo 3 ao 5. Eu já disse aqui esses versículos outras vezes e eu repito, eu amo esses versículos, porque nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a permanecer e perseverar. Diz assim, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseveranças. Então, gente, não tem como você desenvolver perseverança se você, durante o caminho, não passar por dificuldades e provações. É isso que vai nos fortalecer, né? É isso que vai gerando em nós experiências. Aí no versículo 4, e a perseverança produz caráter aprovado. O caráter aprovado fortalece nossa esperança. A esperança aqui é a certeza de esperar em Deus. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Então, olha só, pensa em tudo que Paulo passou.
Se a última missão dele era dar o seu testemunho em Roma, ele passou por tantas dificuldades, só nesse trajeto de Cesareia até Roma, ficou ali em naufrágio na ilha de Malta por 3 meses. Olha quantas dificuldades que ele encontrou. Mas ele sabia que o Senhor estava fortalecendo ele. E que a esperança do Senhor nunca, jamais vai nos decepcionar. Porque se Deus tem uma promessa, essa promessa será cumprida. Paulo, ele tinha esse entendimento, esse discernimento. E isso era o que fortalecia ele. Porque ele sabia, eu estou indo entregar a palavra de Deus, eu estou obedecendo a Deus. Então eu confio nele, eu entrego tudo a ele. Né? Não é você ser negacionista, mas é você entender que você vai passar por muitas dificuldades, mas que você vai chegar lá no final para cumprir o que Deus designou para a sua vida. E a gente, durante essas dificuldades, esses sofrimentos, essas lutas, essas tribulações, a gente vai adquirindo experiência, a gente vai se fortalecendo em Cristo. Mas a gente não pode desistir. A gente precisa sempre ter em mente que é necessário permanecer em Cristo, porque dessa forma a gente vai conseguir perseverar. Aí eu coloquei até no último slide aqui um louvor que tem, que até tocou na igreja onde eu congrego, eu acho que tocou domingo passado agora ou foi no outro, né? Que é um louvor, uma canção que fala justamente sobre a história da igreja, né? Aí tem uma parte que fala assim: a perseguição não parou a igreja, não parou. O Coliseu não parou a igreja. O Coliseu era aqueles anfiteatros, né, onde os cristãos eram jogados lá para serem comidos pelos mortos, era onde tinha aquelas lutas dos gladiadores. Aí depois fala, os leões não pararam a igreja do Senhor, não, porque os cristãos eram jogados lá para que os leões comessem ele. Isso tudo era ali um plano de Satanás, para parar a igreja. Satanás, ele queria usar o medo, né? Queria colocar medo nos cristãos para que eles desistissem. Ali era uma estratégia para tentar parar a igreja, mas a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Por quê? Porque o inferno não pode prevalecer. A igreja, ela vai avançar, ela não vai parar de crescer, porque ninguém pode parar a igreja do Senhor. Por quê? Porque a igreja do Senhor é a noiva de Cristo. E está escrito na Bíblia que Cristo virá buscar a sua noiva. Então não tem nada que vai frustrar o plano de Deus. Nada vai poder parar a igreja do Senhor. Eu não sei se vocês acompanham as notícias, né, do Portas Abertas ou de outras instituições que acolhem, ajudam e acompanham as igrejas perseguidas em vários países. Agora mesmo está tendo uma perseguição, agora recente, no Sudão. Eles estão queimando, destruindo as igrejas. Eles estão perseguindo, matando. Passou até uma reportagem, acho que foi ontem ou antes de ontem, que eu vi, que eles com drone, o drone conseguia filmar, assim, distante, bem no alto, conseguia filmar o rastro de sangue. Para vocês terem noção de quanto sangue que foi derramado sobre aquele lugar, sobre aquela planície. E mesmo assim, o inferno, ele não vai prevalecer. O inferno não vai poder parar a igreja do Senhor, mesmo com perseguição. A gente consegue ver aqui o quanto que esse povo da igreja primitiva, que é toda essa história do livro de Atos, o tanto que eles sofreram, mas eles tinham em mente a missão de Deus para a vida deles, que era dar continuidade da igreja para que hoje nós pudéssemos ter acesso à palavra de Deus. E como nós estamos num país onde nós temos liberdade, ainda temos liberdade, né? E nós oramos para que nós tenhamos, para que a gente possa continuar com essa liberdade, para que a gente possa se reunir como igreja, para que a gente possa fazer os estudos, para que a gente possa orar como igreja, para que a gente possa interceder, para que possa acontecer o avivamento. Nós precisamos dessa liberdade. Mas se algum dia essa liberdade nos for tirada, a igreja não pode parar, ela precisa prevalecer, ela vai avançar. Por quê? Por causa da gente? Não, porque existe uma promessa de Deus. Está lá escrito em Apocalipse. Jesus voltará para buscar a sua noiva. E a noiva dele é a igreja. Então não tem nada que vai impedir a igreja de avançar, a igreja de crescer. Não adianta vir esses grupos terroristas do Islã para tentar acabar com a igreja, porque esse é o objetivo deles, né? Eles
Eles fazem esse trabalho maligno em vários países. Eles matam, eles perseguem, eles destroem as pessoas. Destroem mesmo. É um regime assim horrível. Eles são terroristas. E não adianta eles virem com esse tipo de trabalho, porque nós sabemos que no dia certo Jesus vai voltar, ele vai arrebatar a sua igreja, e depois lá no final ele vai voltar ainda em seu cavalo branco, onde na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis. E aí é simplesmente com a palavra, porque a espada de Jesus é a palavra dele que tem poder. Simplesmente uma palavra, todo o mal vai cair por terra em nome de Jesus. E aí Jesus reinará sobre a terra. Por isso que nós devemos orar e pedir, ansiar pela vinda do Senhor, porque é Ele que vai trazer justiça para esse mundo. Nenhum homem vai ser capaz de estabelecer a justiça aqui. É só Jesus, é quando Ele vier. Por isso que nós temos que estar ansiosos e atentos. E por isso que a nossa lamparina precisa estar acesa. Precisamos estar sempre atentos, esperando pela volta do Senhor, para que a gente possa ser arrebatado. Se nós ainda estivermos vivos, nós seremos arrebatados. Mas se nós já estivermos morrido, nós ressuscitaremos. Iremos ter um corpo glorificado, né? Ressuscitaremos porque estaremos lá em alma e espírito no céu, mas sem um corpo. E quando os mortos ressuscitarão, receberão um corpo glorificado. E aí estaremos lá com Jesus no céu e depois viremos com ele para a terra. Certo? Foi isso que a gente estudou lá em Apocalipse. E essa é a promessa do Senhor e ela vai se cumprir e o inferno não vai prevalecer e não vai poder impedir isso. Certo? E aí nós finalizamos Atos. Vamos orar, tá bom? Obrigada, papai. Obrigado por este momento. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado por nos revelar, Senhor, tantos segredos, papai. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos fortalecer, papai, através da história da igreja, Senhor. Nós cremos, Senhor, cremos no propósito que nós temos, no propósito qual o Senhor nos designou, papai. Nos fortaleça, Senhor, nos dê bom ânimo, papai. Use pessoas, papai, que nos ajude nessa caminhada, papai. Coloque pessoas em nosso caminho, papai. Pessoas de fé, papai. Pessoas de fé em Cristo, papai. Pessoas cheias do Espírito Santo, Senhor, que possa nos ajudar nessa caminhada, papai. E nos capacite também, papai. Nos ajude a ajudar para que nós também possamos ajudar pessoas, papai. Que nós também possamos estender as mãos para pessoas, papai, para ajudar as pessoas a permanecer em Cristo, Senhor. Nos fortalece, papai. Nos dê saúde emocional, Senhor. Nos ajude, papai. Nos ajude, Senhor, a fortalecer o nosso espírito para que ele prevaleça sobre a nossa carne. Nós não devemos ser levados por nosso coração, porque ele é enganoso, papai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ter discernimento, papai. E agir conforme a tua vontade. Queremos te agradar, Senhor. Que as nossas emoções não nos conduzam, Senhor. Nós queremos ser conduzidos pela sua vontade, pelo seu Espírito, papai. Nos ajude, Senhor, a ter saúde emocional, papai. Nos ajude a ter domínio próprio, a ter autocontrole, a ter mansidão, papai. Fala aos nossos ouvidos, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus Cristo, Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nós ansiamos pela sua volta, Senhor. Nós queremos a sua justiça aqui na terra. Nós ansiamos pelo seu governo sobre essa terra, papai. Sara a nossa terra, Senhor. Sara a nossa nação, papai. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Nos instrua, papai. Nos instrua, Senhor. Nós queremos nos encher de Ti, nós temos fome e sede de Ti, Senhor.
Vamos buscar mais e mais. Nos preencha com seu amor, papai, para que ele possa transbordar em nós. Nos dê o direcionamento. Nos livra, Senhor, do laço do passarinheiro. Nos livra, Senhor, da peste perniciosa. Nos livra, Senhor, das armadilhas de Satanás, papai. Pertencemos ao seu exército. Nos revista, Senhor, com a sua armadura. Coloque em nós o seu capacete, a sua couraça da justiça, o cinto da verdade, a sua espada, que é a sua palavra. Coloque em nós as sandálias do evangelho da paz, papai. Cuida, Senhor, cuida de nós, papai. Nos proteja, Senhor, nós te pedimos. Muito obrigado, papai, nós te amamos. Em nome de Jesus, amém.